Olá, queridos irmãos, graça e paz. Esse mês, em nossas reuniões e em nossos devocionais, estamos conversando sobre o tema segurança e descanso, à sombra do Onipotente. Baseado no Salmo 91. E no versículo 1 está escrito assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Glória a Deus. O povo de Deus há muito tempo considera esse salmo uma promessa sobre a presença protetora de Deus. E ele não deve ser interpretado como dizendo que nenhum dano pode sobrevir aos crentes, no versículo 10. Mas como dizendo que Deus fará todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, fazendo-os mais que vencedores sobre Satanás e este mundo mau. Romanos 8, versículo do 28 a 37. O modo comum de Deus agir é respondendo às orações dos cristãos, sustentando-os nas dificuldades, resgatando-os das tribulações e, por fim, dando-lhes glória e vida eterna. Versículo 15 e 16. O que as imagens da primeira parte do Salmo, do versículo 1 ao 4, nos ensina sobre confiar no Senhor? Precisamos pensar nisso. Satanás forçou esse texto em sua tentação a Cristo, em uma tentativa de levar Jesus a colocar Deus à prova de um modo extraordinário, de um modo sensacional, saltando-o do alto do templo, para que os anjos o pegassem. Versículo 11 e 12. E Lucas 4, de 9 a 11. O diabo omitiu as palavras em todos os teus caminhos. Talvez porque elas implicam confiar na providência ordinária de Deus ao longo de toda a vida, sem forçar a sua mão a fazer espetáculos extraordinários. Cristo se recusou a colocar à prova a prometida proteção angelical, e os anjos vieram e supriram as necessidades ordinárias de sua humanidade exausta. Em Mateus capítulo 4, versículo 11. E que lição podemos aprender com Cristo sobre o modo de usar as promessas de proteção feita por Deus? Como temos usado as promessas de proteção feita por Deus? Precisamos confiar nas promessas do Senhor. Irmãos, nos lembrarmos das promessas de Deus faz toda a diferença na caminhada da vida. Vivemos em um tempo de incertezas, crises, ansiedades, imprevistos e desafios diários. Porém, a palavra de Deus nos lembra que existe um lugar seguro à sombra do Onipotente. Essa expressão não é apenas poética, mas uma realidade espiritual que garante proteção, paz e descanso para aqueles que confiam na soberania de Deus. A soberania de Deus precisa gerar em nós segurança, porque a segurança do cristão não se baseia em circunstâncias, mas em quem Deus é. O Senhor declara em Isaías 46, versículo de 9 a 10: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Irmãos, Deus conhece todo o futuro desde o momento da criação, porque Ele havia decretado desde a eternidade. Sua soberania significa que nada foge do seu controle, mesmo quando nossa lógica não alcança o porquê dos acontecimentos. Lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 33, está escrito:
como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. E impossível entender as suas decisões e os seus caminhos. Irmãos, confiar na soberania de Deus gera segurança. Não precisamos temer o amanhã, porque o nosso Deus governa todas as coisas. Precisamos descansar no Senhor em meio ao caos. O descanso que Deus nos oferece não é a ausência de problemas, mas a paz que só encontramos nele. Só nele encontramos descanso para nossas almas. Embora vivemos debaixo da soberania divina, temos responsabilidade. Ser responsável significa ser chamado para responder diante de Deus pelas ações, omissões, palavras e intenções. Dependência de Deus é a prática de confiar no suporte e orientação divina para a vida, buscando a paz e o conforto, especialmente em tempos de incertezas. Precisamos nos lembrar que diante da ansiedade, Deus já está no futuro. Diante do medo, devemos repousar na sombra do Onipotente. Onde há refúgio. Diante das responsabilidades, confiar que Ele é fiel para sustentar-nos. Habitar à sombra do Onipotente é viver em intimidade com Ele, reconhecendo a sua soberania e descansando em sua fidelidade. Quem confia no Senhor encontra segurança real, mesmo em dias incertos. Amém, queridos? Vamos confiar e descansar no Todo-Poderoso. Deus nos abençoe e nos conceda um excelente dia.